Criciúma registra 7ª morte por Covid-19. Finalizada obras de adequação da Casa de Saúde do Rio Maina, local sediará o Centro de Tratamento Coronavírus de Criciúma. Isolamento social faz lixo diminuir na maior cidade do país. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. Governo do Estado faz videoconferência com representantes da Federação Catarinense de Municípios. Estados Unidos proíbe entrada de brasileiros no país norte-americano. Presidente Bolsonaro afirma que não vai ceder seu telefone à Justiça caso ocorra intimação. Presidente da Alesc participa de fórum de enfrentamento à pandemia. E ainda, em época de isolamento social, cozinha se transforma em local de união familiar. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é segunda-feira, 25 de maio de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. Criciúma registrou a 7ª morte por coronavírus. O óbito ocorreu durante o final de semana. A cidade já é uma das que mais registraram mortes ocasionadas pelo vírus. Chegou a 7ª morte em decorrência da Covid-19. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de saúde, Acélio Casagrande, na manhã desta segunda-feira. Trata-se de um homem de 72 anos que estava internado na UTI do Hospital São José e apresentava comorbidades pulmonares. Ele era morador do distrito do Rio Maina e veio a óbito na noite de domingo. Com o registro, Criciúma fica em segundo lugar no número de mortos pelo novo coronavírus em Santa Catarina, ao lado de Florianópolis e Concórdia, que também registraram até agora 7 óbitos. De acordo com dados do governo do estado, apenas Joinville possui mais vítimas, com 15. Conforme o último balanço divulgado pelo governo na noite desse domingo, Santa Catarina tem 6.696 casos confirmados de Covid-19, dos quais 3.941 já estão recuperados e 2.650 permanecem em acompanhamento. Desde o início da pandemia, 105 óbitos já foram causados pelo coronavírus no estado catarinense. A Casa de Saúde do Rio Maina foi transformada em um centro de tratamento para pessoas infectadas pelo coronavírus. As obras de adequação foram finalizadas na semana passada. A antiga Casa de Saúde do Rio Maina agora tem uma nova função. O espaço se transformou no Centro de Tratamento Coronavírus. A estrutura foi totalmente reformada e entregue na última sexta-feira. Já está preparado, prontinho, 172 leitos, com capacidade de 11 leitos de semi-intensiva, se for necessário. O centro, com mais de 3.000 metros quadrados, possui ambientes de apoio, posto de enfermagem, depósito e outros espaços. O investimento do município foi de 1,7 milhão de reais. Como é que vai funcionar isso, né? O Hospital Retaguarda. O Hospital São José tem 102 leitos. Lotou o hospital, né? Está cheio. Então, nós temos lá 172 leitos. Tu vê que quase o dobro do que tem o São José para a Covid, né? De leitos clínicos. Claro que a UTI do São José, nós estamos trabalhando para ir buscar também a alternativa de aumentar esse número de leitos, né, de passar de 18, quem sabe, já para 28 e assim sucessivamente. A reforma começou no dia 28 de março e o local recebeu colocação de um novo telhado, pintura, reforma das salas, parte elétrica, instalação de aparelhos de ar-condicionado, subestação elétrica, reforma dos sanitários, com adaptação de acessibilidade, pintura de revestimento conforme normas da vigilância sanitária, gases medicinais e outros investimentos. O Hospital do Rio Maina está pronto, uma prevenção acima de tudo. Mas se não precisar, mas e se precisar? Quantas vidas nós poderemos salvar ali? Então o Hospital do Rio Maina não é um hospital de lona, como se diz, o hospital de campanha de lona, né?
É um hospital totalmente preparado, com ar-condicionado, com oxigênio, tudo direitinho. O secretário reforça que a estrutura já está preparada para receber pacientes, se houver demanda, o que pode desafogar os atendimentos de toda a região. A partir do momento em que lotar, né, que estiverem todos ocupados no Hospital São José, não tiver outra condição, a gente coloca à disposição do Estado, porque a área hospitalar, inclusive, é responsabilidade estadual, né? E o município de Criciúma está fazendo esse aporte, esse trabalho de prevenção para colocar à disposição do Estado essa questão. A questão hospitalar e de UTIs é responsabilidade do Estado e acaba a gente fazendo esse papel por pensar nas pessoas. Profissionais e insumos essenciais para que a estrutura passe a funcionar devem ser custeados pelo governo do Estado. Tudo isso nós colocaremos à disposição a instituição física, a obra, o hospital, né? Quanto ao custeio e aos insumos, deverá ser de responsabilidade do Estado, porque é dele a responsabilidade de tocar um hospital. Para o secretário, a prevenção tem sido o foco do município no combate ao novo coronavírus. A construção de 2 centros de triagem e agora de um centro de tratamento são para ele um exemplo disso. É o melhor remédio, eu sempre disse isso e torno a dizer, não só no momento de pandemia, né, mas as doenças cardíacas, vasculares, também matam, são as que mais matam, né? E também precisamos trabalhar a questão da prevenção do hipertenso. Os diabéticos, por exemplo, a prevenção também evita muitas mortes. Câncer, né? Eu estava falando hoje, se você tiver a mamografia e exames preventivos e uma cobertura boa, você evita também as pessoas ficarem doentes. Mas a prevenção, lembra o secretário, precisa começar em casa. A população tem que se cuidar. Precisa continuar tendo os cuidados, né? Tem 3 pessoas de uma única família internados no Hospital São José, que no Dia das Mães se reuniram em 30 pessoas e lá houve uma contaminação de praticamente toda a família. Então é preciso manter isolamento, não fazendo reuniões, tentando de todas as maneiras 100% usar máscaras, né? Então, todo o cuidado ainda é pouco. Nós precisamos passar por essa doença ou conviver com ela de uma forma que até que se tenha uma vacina e um tratamento eficiente. A quantidade de lixo varrida nas ruas de São Paulo foi a menor dos últimos 10 anos. A diminuição é reflexo do isolamento social determinado por causa da Covid-19. Por outro lado, o descarte nas casas deve aumentar 20% em todo o país. E os especialistas recomendam cuidados, principalmente com luvas e máscaras que são jogados fora após o uso. Quem passa por aqui todos os dias já percebeu a diferença. As ruas e calçadas do centro de São Paulo ficaram mais limpas. Circula sempre pelas ruas aqui do centro? Sim, sempre circulo. Trabalho aqui do lado. Agora, você notou diferença em relação à limpeza? Tá bem limpo. As calçadas, o calçadão, a rua tá bem limpa. Deveria ser assim todos os dias, né? Tá melhor do que antigamente, hein? Eu acho que tá mais limpo, acho que devido ter menos pessoas, tá mais limpo. O senhor tá notando diferença em relação à limpeza das ruas? Ah, sim, não tem quem suje, pô. Eu trabalho aqui há quase 40 anos. Há 38 anos eu trabalho aqui. Nunca viu tão limpo? Nunca vi tão limpo. A mudança de hábito forçada pelo isolamento social impactou diretamente a produção de lixo na cidade. De acordo com dados fornecidos pela Prefeitura, a quantidade de resíduos varridos nas ruas foi a menor da última década. A menor quantidade de lixo coletada em março foi em 2018. Foram 6.922 toneladas. Esse ano, com o isolamento, o número caiu para 4.411 toneladas. Mas a falta de lixo também causa problemas econômicos e sociais. A estimativa é que em São Paulo existam um pouco mais de 2.000 catadores, pessoas que tiram o sustento do lixo. E agora, com a pouca oferta de material, elas estão com dificuldades para se manter. Esse catador fala que a renda dele caiu bastante. Me caiu mais de 20%, de 90%. Essa mudança de comportamento que foi causada pelo isolamento social também mudou o perfil do lixo. Aquele material que antes era descartado nas ruas agora foi para as casas. E a previsão da Associação Brasileira de Limpeza Pública
é que a produção de resíduos domiciliares aumente até 20% no país. Nas esquinas das grandes cidades, já é possível ver pilhas enormes acumuladas, como essa aqui. A associação reúne 41 empresas de coleta de lixo que atuam em várias cidades brasileiras. A partir do momento em que as pessoas deixaram de estar nas ruas, a partir do momento em que as pessoas passaram a ter essa questão de restrição de locomoção, do isolamento dentro de casa, esse resíduo que era gerado nas vias públicas, esse resíduo que era descartado nas lixeiras, nas ruas das cidades, nas regiões, nas áreas mais centrais, passou a ser gerado dentro de casa. E até mesmo uma transferência da geração das grandes cidades, das capitais, para as cidades do entorno. Outra mudança é o tipo de lixo. Com o aumento do serviço de delivery, cresceu a quantidade de material reciclável das embalagens. E além disso, equipamentos de proteção contra o vírus, como máscaras e luvas, também estão sendo descartados, o que aumenta o risco de contaminação. Fato, aliás, que já preocupa os ambientalistas. Uma ONG do Rio de Janeiro protocolou uma carta aberta junto ao Ministério do Meio Ambiente, para que seja realizada uma campanha de conscientização em todo o país. Se a sociedade civil começar fazendo a parte dela, que é a separação domiciliar, a gente vai separar os resíduos que são resíduos contaminantes, que são esses contaminados pelas vias aéreas superiores, né? E dando a correta destinação como resíduos perigosos, os resíduos recicláveis ficando em quarentena em área comum, né, que podem ficar porque são resíduos que são inertes, eles não perecem e depois podem ser direcionados para as centrais para que faça somente a separação por diferenciados, PET, papelão, alumínio, e seja feita a venda segura e com isso não interrompa o trabalho de muitos catadores e muitas cooperativas que hoje estão de mãos amarradas sem poder prover a sua sobrevivência e o seu rendimento. Nesse condomínio em São Paulo, a produção de lixo aumentou bastante no último mês. E para evitar o risco de contaminação, o síndico afirma que a retirada dos materiais agora segue um rigoroso esquema de segurança. Grande parte dos municípios tem políticas para recolhimento de lixo reciclável. Quando isso não ocorre, os condomínios fazem a coleta seletiva através de empresas credenciadas na prefeitura. Nesse momento de pandemia, nós temos condomínios muito mais cheios e um excesso de produção de resíduos. É muito importante que os funcionários do condomínio façam as coletas com luvas, com máscaras e que os moradores sejam sempre orientados para que isolem os seus lixos, o seu lixo orgânico do lixo reciclável, coloquem recipientes e sigam as orientações dos condomínios. A segunda-feira foi de tempo bom em toda a região sul. Confira agora a previsão do tempo para o restante da semana no sul de Santa Catarina. Amanhã, terça-feira, o dia será ensolarado, céu sem nuvens e tempo firme. A temperatura mínima será de 5 graus e a máxima de 17. Na quarta-feira, o cenário se repete. Tempo firme, sem chance de chuva, céu ensolarado e sem nuvens. A temperatura mínima será de 3 graus e a máxima de 16. Na quinta-feira, a chuva continuará sem registrar presença. O tempo firme e o céu com muito sol será um roteiro que se repete há meses. A temperatura mínima será de 5 graus e a máxima de 19. Na sexta-feira, o céu permanece sem nebulosidade. Céu de brigadeiro e sem chance de chuva. A temperatura mínima será de 11 graus e a máxima de 22. O governo do estado de Santa Catarina ouviu o pleito dos prefeitos dos municípios do estado. Para entender toda a demanda, uma videoconferência foi realizada com representantes da FECAM.
Os municípios catarinenses agora vão ter acesso à base de inteligência de dados utilizada pelo governo estadual para calcular as ações regionalizadas de combate à Covid-19. A nova ferramenta tecnológica foi apresentada à Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, durante uma webconferência na última sexta-feira. A partir de agora, nós entramos numa nova fase do enfrentamento da pandemia, descentralizando e regionalizando as intervenções. E essa descentralização e essa regionalização vai se dar com base em dados. Ao longo dos últimos 60 dias, o governo do Estado e parceiros como o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Tribunal de Justiça, Social Good Brasil, a Data Science Brigade, Universidade Federal de Santa Catarina, através do Departamento de Engenharia e de Gestão do Conhecimento, fizeram um forte trabalho de articulação e coordenação dos dados relacionados à pandemia, que nos levaram, nessa semana, à 5ª posição do ranking de transparência dos dados da Covid-19, com dados consistentes que nos permitem abrir agora uma frente de inteligência de dados para apoio aos municípios. Resultado do trabalho intersetorial entre técnicos do governo do estado e de diversas entidades, a ferramenta vai apresentar dados oficiais atualizados e monitorados em tempo real. Nessa semana, os indicadores e a forma de utilização da ferramenta vão ser debatidos com os municípios para que as operações tenham início já a partir de junho. Então, esse movimento que vai permitir disponibilizar dados específicos para cada município, painéis, mapas, vai permitir também a construção de uma matriz de apoio à decisão e gestão de risco, que vai regionalizar as intervenções de acordo com o avanço da doença em cada região do estado de Santa Catarina. É um novo momento de uma atuação cada vez mais focada e lastreada em conhecimento, informação, em dados. Para o secretário, com a iniciativa, os municípios passam a ter um papel ainda mais importante na estratégia das ações de combate ao coronavírus. Os municípios já vinham participando de forma intensa através das secretarias municipais de saúde, do seu conselho, que tem assento junto ao Centro de Operações de Emergência e Saúde, o COIS, mas agora de uma forma muito mais intensa, trabalhando e articulando as informações, acompanhando de forma muito mais intensa a evolução da doença nas diferentes regiões de Santa Catarina. Participaram da webconferência o Procurador-Geral, chefe do Ministério Público de Santa Catarina, Fernando Comim, o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, e o chefe da Casa Civil, Amândio João da Silva, além de prefeitos e técnicos em saúde. Por meio de um comunicado, a Casa Branca informou ontem que os voos provenientes do Brasil foram suspensos. O objetivo é evitar que viajantes estrangeiros levem novas contaminações pelo novo coronavírus para os Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump anunciou neste domingo a proibição dos voos vindos do Brasil. A Casa Branca classificou o país como o novo epicentro da pandemia do novo coronavírus no mundo. Anunciada pela secretária de imprensa americana, Kayleigh McEnany, a medida deve ajudar a garantir que viajantes que estão no Brasil não se tornem uma fonte de novas infecções. A proibição vale para todos os não-americanos que estiveram no Brasil no período de 14 dias anteriores à entrada no território americano. O comunicado informa ainda que as relações comerciais entre os dois países não vai ser afetada pela nova regra. Até o momento, o Brasil já registrou mais de 22 mil mortes e quase 350 mil contaminações pela Covid-19 e já é o segundo país com mais contaminações pelo novo coronavírus em todo o mundo. Depois do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, encaminhar a análise do pedido de apreensão do celular do presidente Bolsonaro, pedido este que foi feito por partidos de oposição para a Procuradoria-Geral da República, o mandatário brasileiro afirmou para apoiadores que ninguém apreenderia o seu aparelho telefônico. Paralelamente a isso, tem a OAB. Horas depois da divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, citada pelo ex-ministro Sérgio Moro como prova de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, Bolsonaro falou com apoiadores na entrada do Palácio do Planalto. Na sexta-feira, o ministro do STF, Celso de Mello, aceitou o pedido de partidos da oposição para apreender o celular de Bolsonaro. O presidente reagiu à decisão.
Me desculpe, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, mas o que parece que o senhor Funel quer é que fique cozinhando agora lá a entrega do meu telefone. Ninguém vai pegar meu telefone. É isso aí. Bolsonaro também chamou de farsa a acusação de interferência na Polícia Federal. Fazer uma acusação como essa, num ambiente onde o senhor estava presente, não fiz a picada. E mais ainda, pergunte para um ministro se o Sérgio Moro se despediu dele. Simplesmente saiu do grupo de ministros. Não tinha amizade com ninguém. Mais uma farsa desmontada, entre tantas e tantas outras em cima de mim e da minha família. Ao longo do vídeo, que dura cerca de 2 horas, no entanto, o presidente da República admite que tem o poder de interferir em qualquer ministério, sem exceção. Também na sexta-feira, diversos panelaços contra o presidente foram registrados em São Paulo e no Rio de Janeiro. A seguir, presidente da Alesc participou de fórum de enfrentamento à Covid-19. O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o deputado estadual Júlio Garcia, participou de um fórum que tratou do enfrentamento do coronavírus no estado. Acompanhe na reportagem. O Fórum Parlamentar Catarinense reuniu lideranças no dia 21 de maio para debater os impactos na saúde de Santa Catarina por causa da pandemia do novo coronavírus e as perspectivas de retomada da economia. O encontro foi realizado na cidade de São João Batista, importante polo calçadista, que vem enfrentando dificuldades com a crise no setor, que já provocou centenas de demissões. A indústria produzia em média 1 milhão de pares mês, mas hoje não produz mais que 400 mil unidades. O coordenador do Fórum Parlamentar, deputado federal Daniel Freitas, diz que esse é o momento de buscar soluções para atender a economia do estado. Debatermos e encontrarmos soluções em conjunto e também unificar o diálogo das 3 esferas, federal, estadual e municipal, para juntos encontrarmos as melhores saídas para essas 2 crises, da saúde e da economia. O presidente da Assembleia Legislativa participou de forma virtual do encontro. Ele destacou a importância do Fórum Parlamentar Catarinense trazer esta discussão. Para Júlio Garcia, o Estado se diferencia no país no enfrentamento dos momentos de crise, mas acrescentou que os empreendedores catarinenses passam por dificuldades. Todos nós temos que agir de forma mais forte, no sentido de evitar que, ao final da pandemia, nós tenhamos uma crise econômica insuportável, quase que insuperável. E temos que cuidar também da crise social, que é para atender aqueles que mais precisam. O deputado estadual Altair Silva representou o parlamento de forma presencial e ressaltou a urgência na retomada da economia. Linhas de crédito são necessárias, a participação das instituições bancárias nesse processo, através de fundos de aval também do governo federal, é fundamental para que os empresários possam captar recursos para poder sobreviver ao longo desse período de baixa venda, para, em contrapartida, poder manter os empregos e, com isso, fazermos a retomada tão logo passe a pandemia. Para a vice-governadora do estado, Daniela Rainer, só com a união de esforços será possível sair da crise provocada pela Covid-19. Eu acredito realmente que nós só vamos conseguir sair dessa crise gigante, que talvez sem precedentes, que Santa Catarina se encontra e que o Brasil também se encontra, se nós unirmos todos os esforços de todos os setores da sociedade catarinense, dos representantes dos catarinenses e do governo do estado também. Por isso eu fiz questão de estar aqui, me colocando à disposição para ajudar em tudo que tiver ao meu alcance e levar ao governo do estado todas
toda a pauta que for debatida aqui para que a gente realmente possa trabalhar e encontrar soluções para Santa Catarina. De Florianópolis, o governador Carlos Moisés também participou da reunião e ressaltou o alinhamento com o governo federal nas ações de controle da pandemia que já dão resultados. Para ele, o momento não deve ser politizado. Precisamos não politizar esse momento, é a pior coisa para todos nós politizarmos esse momento. Nós estamos tratando de vidas humanas e é óbvio que a economia está agregada a esse movimento também. Tanto é que a indústria em Santa Catarina nunca foi paralisada em nenhum momento, exatamente por força da medida restritiva que nós tomamos. Com isso, nós colhemos hoje os resultados que são os melhores resultados para Santa Catarina. De Brasília, o coronel Jorge Borba representou o Ministério da Saúde e falou das ações do governo federal. Entre elas, o envio de insumos e recursos na ordem de 54 milhões para a instalação de novos leitos de UTI em Santa Catarina. O Ministério da Saúde já habilitou 372 leitos de Covid aí no estado de Santa Catarina, fazendo um total de 54 milhões de reais. E caso os senhores necessitem de mais leitos a serem habilitados, basta os senhores mandar um documento simples aqui para o Ministério que imediatamente nós vamos atender. Os investimentos nos hospitais universitários e o papel deles durante a pandemia foram um dos assuntos tratados pelo ministro da Educação. Abraham Weitraub respondeu perguntas enviadas por entidades catarinenses sobre a volta às aulas. O poder de decisão está aí, nos estados e municípios. Mas está na hora da gente sentar e discutir a volta às aulas nas localidades de baixa incidência e baixa mobilidade. Qualquer proposta que seja, para viabilizar que os alunos não percam o ano, eu estarei totalmente à disposição de atender. Uma das presenças mais aguardadas durante a reunião foi a do ministro da Economia, representado pelo secretário executivo da pasta. Marcelo Pacheco, dos Guaranis, destacou a série de medidas do governo federal no enfrentamento à pandemia. Vamos acompanhar, monitorar, verificar os impactos. A linha é emergencial e temporária. Chegando perto, com certeza. Mas vamos ter que continuar analisando para ver que outras medidas precisamos continuar adotando, que medidas novas precisaremos fazer, que pode ser que mude o cenário, mude a forma como a crise está impactando cada setor. Participaram da reunião, além dos membros do Fórum Parlamentar Catarinense, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, empresários do setor, representantes da FECAM, Ministério Público, OAB, FEComércio e Fiesc. O amor transmitido na preparação de cada prato. Cozinhar é simplesmente colocar no alimento uma boa dose de sentimento. E em tempos de pandemia, onde a rotina de diversas famílias acabou mudando por causa do distanciamento social, a culinária afetiva está cada vez mais presente. Em cada prato elaborado, amor, carinho, dedicação. O Diego é chefe de família tradicional na cozinha que há 30 anos atua no ramo de eventos em Dourados. Este que, aliás, é um dos que mais sofre com a pandemia do novo coronavírus. Com as atividades paralisadas há mais de 2 meses, pratos que antes eram produzidos para festas como casamentos, aniversários e formaturas, agora podem ser pedidos e servidos na comodidade do lar. Estamos vivendo todo esse problema da pandemia, né? As pessoas não podem ter mais aglomerações, então a gente decidiu enviar o Buffet Laudier Fest para a casa das pessoas. Elaboramos os pratos por encomenda e enviamos para a casa das pessoas. Essa foi a ideia de inovar uma parte do buffet que a gente nunca teve, que é com o delivery também. Ainda segundo o Munareto, no buffet que coordena, os contratos de eventos foram todos praticamente adiados. E essa foi uma forma encontrada de não ficar parado, fazendo com que a economia pudesse girar. O desemprego está muito grande na área de eventos, né? Todos os eventos que a gente fez foram adiados e não temos provavelmente nenhuma previsão de volta. Então, como arrecadar alguma coisa? Você tem que ir inovando. Quando você faz alimentação, como eu faço, então eu continuo
pegando as verduras, o hortifruti daquelas pessoas, os peixes dos fornecedores. Eu vou girando um pouco a economia e também a gente vai girando o nosso mercado interno. E para completar um almoço especial em família, a sobremesa não pode faltar, não é mesmo? Então que tal um bolo bem chocolatudo? A Bárbara é confeiteira há quase 10 anos e viu na crise uma oportunidade. No início do ano ela começou por acaso a confeitar bolos menores e estes são agora o carro-chefe da doceira. A procura aumentou muito, muito mesmo. Dia de semana a gente faz mais ou menos 4 bolos por dia desse. Só que no final de semana é 8, 12, depende da nossa demanda de bolo que a gente tem. O importante mesmo é não deixar que o distanciamento social isole famílias. Pai, mãe, filhos que moram no mesmo lar não podem deixar o sentimento acabar. E para isso nada melhor do que o alimento, que aquece não apenas o corpo, mas também a alma. Por mais difícil que seja, a gente tem que comemorar a vida sempre. Esses momentos que são marcantes na nossa vida, então as pessoas continuam comemorando, pelo menos por estar vivos. A gente fez um bolinho para uma criança e ela estava tão animada para o aniversário dela, e assim, ia ser só a mãe, os avós e o pai. Mas ela assim ficou tão feliz e ela me mandou áudio que ela, ai tia, eu quero bolo assim, assado, e ela escolheu o tema, então assim, a mãe fez uma comemoração pequena, mas pegou tudo que ela tinha direito. Então eu acho que principalmente para as crianças é muito importante comemorar, né? Vamos embora. O Informe Região volta amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.